Eu lembro como se fosse ontem. Uma prisioneira exausta até o limite tropeçou na frente de Doroteia. Ela tentou se levantar, mas o seu corpo, esgotado pelo trabalho forçado e pela fome, não respondia. Quando ela tentou manter o equilíbrio, Doroteia não teve piedade. Ela acelerou a sua bicicleta, atropelando a mulher debilitada sem nem hesitar. Mas não terminou aí. Ela chamou os cães, aqueles animais, treinados para matar com a precisão de máquinas. Foram soltos imediatamente. Em questão de segundos, eles atacaram, despedaçando a prisioneira até que a sua vida se apagasse. Esse é o relato de uma das sobreviventes do campo de Ravensbrück. As suas palavras são só uma pequena demonstração dos crimes cometidos por aquela que era considerada a guarda mais cruel deste campo de concentração nazista. O seu nome? Dorothea Theodora Binz. E hoje você vai conhecer a sua história. Quem foi Dorothea Binz? Dorothea Theodora Binz nasceu no dia 16 de março de 1920 na cidade de Templin, uma pequena localidade na Alemanha, que à primeira vista não sugeria a ligação com uma das figuras mais sombrias da história mundial. Filha de um técnico assistente de florestas e de uma mãe que gerenciava um viveiro e vastas propriedades agrícolas, Dorothea cresceu em um ambiente modesto, mas sem grandes dificuldades financeiras. A sua família pertencia à classe média, com um estilo de vida simples, centrado no trabalho árduo e na vida rural. Embora pouco se saiba sobre a sua infância e adolescência, o que se sabe é que não havia indícios claros de que ela fosse uma pessoa que se destacaria pela sua maldade ou crueldade. Não há registros de traumas ou comportamentos extremos que pudessem prever o seu futuro envolvimento com as atrocidades do regime nazista. A sua vida se desenrolou em um contexto histórico turbulento e dramático. A Alemanha estava, na década de 1920, ainda lutando contra os efeitos devastadores da Primeira Guerra Mundial. A derrota no conflito trouxe consequências econômicas e psicológicas profundas, o que gerou um cenário de ressentimento generalizado e um vácuo político perigoso. A pobreza, a falta de estabilidade e a sensação de humilhação nacional alimentaram um clima de instabilidade, que acabou sendo aproveitado por figuras políticas extremistas. Foi nesse cenário caótico que Adolf Hitler e o Partido Nazista começaram a ganhar força, culminando em sua ascensão ao poder em 1933, quando Dorothea estava prestes a completar 13 anos. A Alemanha se tornava o palco de um fervor nacionalista obsessivo, com promessas de recuperar a grandeza da nação, mas também alimentando o ódio, o racismo e o antissemitismo de maneira cada vez mais visível e agressiva. A juventude de Dorothea se deu em um período em que muitos alemães, especialmente os mais jovens, foram seduzidos pelos discursos inflamados de Hitler. O regime nazista prometia uma nova ordem, um mundo de supremacia racial, purificação étnica e expansão territorial. A ideia de pertencimento a uma nação forte e unida, livre das humilhações impostas pela derrota na guerra, era poderosa demais, era atrativa demais para aquele povo. Dorothea, assim como muitos da sua geração, pode ter se sentido atraída por essas promessas de um futuro glorioso, sem compreender ou sem querer compreender os horrores que acompanhavam tais ideologias. Em 1939, com o regime nazista já consolidado e as suas políticas de opressão e violência se expandindo, Dorothea tomou uma decisão que mudaria para sempre a sua vida e a história ao seu redor. Aos 19 anos, ela se apresentou a um escritório da SS, a temida e cruel organização de elite do Partido Nazista, oferecendo-se como voluntária para o trabalho que o regime considerava honroso e necessário. Esse ato foi o início de sua entrada em Ravensbrück, um dos campos de concentração mais infames da época. Destinado exclusivamente para mulheres, Ravensbrück começou a ser construído em 1939 e seria o cenário onde Dorothea passaria a desempenhar um papel nas atrocidades cometidas pelo regime, longe dos olhos do mundo, mas com consequências devastadoras para as milhares de mulheres e crianças
que foram enviadas para lá. Entre outubro e novembro de 1939, Dorothea Theodora Binns recebeu a sua primeira tarefa significativa, digamos assim, no campo de concentração de Ravensbrück. Vigiar o moinho de madeira onde 10 prisioneiras eram forçadas a trabalhar incessantemente sob condições desumanas. Essa função, embora simples, foi a chave para o início da sua ascensão dentro da hierarquia do campo. E também o ponto de partida para a transformação da sua personalidade em algo verdadeiramente sinistro. Nos primeiros meses, Dorothea não se destacava pela sua crueldade, mas também não demonstrava qualquer sinal de compaixão ou de humanidade. A sua postura era fria, era distante, cumprindo as suas tarefas com precisão e uma obediência implacável ao regime, sem se envolver diretamente nos atos de violência que dominavam a vida no campo. No entanto, o que parecia ser uma mera execução de deveres era, na verdade, o início de um processo mais profundo de internalização da brutalidade que caracterizaria as suas ações nos anos seguintes. À medida que o tempo passava, a lealdade incondicional de Dorothea ao regime nazista e a sua ética de trabalho exemplar chamaram a atenção dos superiores. Em 1940, a sua ascensão foi consolidada com uma promoção para a supervisão de um grupo de prisioneiras, que realizava tarefas ainda mais humilhantes e degradantes, como coletar lixo, limpar os pisos e cozinhar para os oficiais. Embora não tivesse se tornado uma das figuras mais temidas do campo nesse momento, já era possível notar que a sua postura rígida e autoritária começava a refletir os primeiros sinais de uma personalidade que não hesitaria em usar o seu poder de maneira cruel. Ao lado das prisioneiras, Dorothea começava a forjar a conexão entre obediência cega e punições impiedosas, um vínculo que se fortaleceria com o tempo e a experiência. Porém, foi no verão de 1940 que Dorothea teve a verdadeira oportunidade de dar início à sua transformação. Ela foi promovida para o cargo de chefe de bloco, uma posição de grande responsabilidade que lhe conferia ainda mais autoridade sobre as prisioneiras. A sua ética de trabalho imaculada e a sua total obediência ao regime não passaram despercebidas pelos líderes do campo, que rapidamente reconheceram nela o potencial de uma futura comandante implacável. Foi então que a chefe de Dorothea se tornou Maria Mandel, uma das figuras mais notórias e temidas de Ravensbrück, cuja brutalidade era praticamente lendária. Mandel, com seu poder absoluto sobre as prisioneiras, notou o potencial de Dorothea e a acolheu como a sua pupila favorita. A relação entre as duas, marcada pela crueldade e pelo prazer compartilhado em infligir sofrimento, foi fundamental para a formação de Dorothea como uma das figuras mais cruéis da história do campo. Sob a tutela de Mandel, Dorothea aprendeu os métodos mais eficazes de tortura e punição, e em pouco tempo se viu encantada pela dor que infligia às prisioneiras. A sua transformação estava em pleno andamento, e o gosto por sangue e sofrimento tornou-se uma obsessão que só cresceria à medida que o tempo passava. É difícil saber até que ponto a transformação de Dorothea foi fruto de uma doutrinação implacável, ou se a sua natureza psicopática estava apenas aguardando o momento certo para emergir. O que é claro, no entanto, é que sob a orientação de Maria Mandel, Dorothea passou a se envolver em torturas cada vez mais brutais. Ela não se limitava a ser uma simples espectadora da violência, mas uma participante ativa, aplicando surras violentas e se entregando com prazer à cruel tarefa de esmagar qualquer vestígio de humanidade que restasse naquelas prisioneiras. Muitos relatos sugerem que foi nesse período que Dorothea cometeu seu primeiro assassinato, embora o número exato de vítimas nunca tenha sido confirmado. O que sabemos é que o poder de decidir quem viveria e quem morreria parecia alimentar nela uma fome insaciável por sofrimento humano. Em fevereiro de 1944, Dorothea alcançou um novo patamar de poder dentro da hierarquia nazista
sendo promovida a chefe supervisora de Ravensburg. Esse cargo a colocou em uma posição de extrema autoridade, tornando-a uma das figuras mais temidas e respeitadas dentro do campo. Após anos cumprindo funções simples como guarda, ela finalmente tinha o poder de moldar a rotina das prisioneiras e, mais importante, de exercer a sua crueldade de uma forma ainda mais eficiente. Essa promoção não foi apenas uma recompensa pelo seu serviço exemplar, foi a liberação de um monstro que agora poderia fazer o que quisesse, sem qualquer tipo de restrição ou remorso. Uma das primeiras medidas que Doroteia adotou, ao assumir o cargo de supervisora, foi aumentar drasticamente o número de chamadas diárias. Essas chamadas eram uma rotina cruel, onde as prisioneiras eram forçadas a deixar os barracões e se alinhar no pátio central para garantir que ninguém tivesse fugido. Sob a liderança de Doroteia, essas chamadas, que antes ocorriam uma vez por dia, passaram a ser realizadas 2 ou até 3 vezes por dia, com intervalos de tempo cada vez mais curtos, tornando a experiência mais aterrorizante e exaustiva. As sobreviventes do campo descrevem o seguinte: quando Doroteia estava presente nas chamadas, um silêncio profundo tomava conta do pátio. O medo era palpável e as prisioneiras, temendo a fúria da sua supervisora, mantinham-se em um estado de tensão constante. Qualquer erro, qualquer movimento inadequado poderia resultar em punições implacáveis e, muitas vezes, fatais. A crueldade de Doroteia Binns. As prisioneiras de Ravensburg, sob o comando de Doroteia Theodora Binns, viviam uma rotina diária de humilhação e sofrimento indescritível. Elas não tinham o direito de falar, olhar para suas companheiras de sofrimento, ou até mesmo se sentar durante o interminável ritual das chamadas diárias, de pé durante horas, sob o calor abrasante ou o frio cortante. Elas permaneciam em um estado constante de angústia. Esse processo poderia durar de 2 a 5 horas, com algumas desmaiando de exaustão antes mesmo de serem chamadas. O mais cruel de tudo era que, antes de se apresentar para essas terríveis sessões, as prisioneiras não recebiam qualquer refeição substancial. O único sustento era um pouco de água, e o café da manhã era um luxo que não existia no campo. O campo de concentração, com a sua rotina imposta de forma meticulosa e implacável, não se importava com as condições climáticas. Se o inverno gélido ou o calor escaldante ameaçavam a saúde das prisioneiras, isso não importava para as autoridades do campo. As mulheres eram forçadas a suportar as condições mais desumanas, com os mais básicos cuidados médicos negados e as doenças se espalhando com facilidade. A péssima alimentação e a total falta de higiene no campo tornavam as prisioneiras suscetíveis a uma série de doenças letais como tifo, tuberculose, pneumonia e disenteria. Milhares sucumbiram a essas epidemias, enquanto as outras se viam arrastadas pelas correntes da dor e do sofrimento. Durante esse período, Doroteia Binns atuava como uma presença assustadora. Vistosa em seu uniforme impecável, chicote em mãos, ela patrulhava o campo com a precisão de uma caçadora, sempre acompanhada por pastores alemães treinados para atacar ao seu comando. Cada movimento, cada erro, por menor que fosse, era uma desculpa para mais punições brutais. Binns se alimentava do medo e da dor que espalhava por onde passava. As prisioneiras viviam sob a constante ameaça de serem punidas por qualquer leve gesto de resistência. Um simples olhar insolente, uma reclamação ou até mesmo um passo errado poderia significar a morte. Não havia espaço para misericórdia, e Doroteia era implacável em sua busca por motivos para infligir sofrimento. Sua autoridade sobre as prisioneiras era absoluta, e as cenas de tortura que ela orquestrava eram as mais cruéis possíveis. Quando as prisioneiras terminavam o trabalho forçado nas fábricas de armamentos que contribuíam diretamente para a máquina de guerra nazista, as punições nunca cessavam. Ao meio-dia, Doroteia ordenava que cada uma delas recebesse uma mísera casca de pão, um símbolo claro da humilhação e do descaso com quem eram tratadas. Para ilustrar a verdadeira natureza perversa de Doroteia,
Nada melhor que o testemunho de Dagmar Rajkova, uma sobrevivente tcheca de Ravensbrück. Em uma patrulha, Binz observou uma prisioneira que, aos seus olhos, não estava trabalhando com a devida intensidade. Com uma frieza, impiedosa, viu? Ela se aproximou da mulher e desferiu-lhe um tapa tão violento que a prisioneira caiu instantaneamente no chão. Não satisfeita, Doroteia foi mais longe, pegando um machado e usando-o para golpear a mulher repetidamente até que seu corpo, agora sem vida, fosse reduzido a uma massa ensanguentada. A crueldade de Doroteia não teve limites nesse momento. Após terminar a sua ação monstruosa, ela simplesmente limpou suas botas manchadas de sangue com um pedaço da saia da prisioneira assassinada, como se fosse uma tarefa cotidiana. Sem qualquer sinal de remorso, de emoção, ela se afastou, subiu em sua bicicleta e pedalou de volta para os seus aposentos, como se nada de anormal tivesse ocorrido. Para Doroteia, a violência não era apenas uma tarefa imposta pelos seus superiores. Ela se tornava uma obsessão, algo que alimentava sua sede insaciável por poder absoluto. A dor e a morte não eram apenas métodos de controle, mas um prazer sombrio, um prazer macabro que moldava sua identidade. Para Binz, o sofrimento alheio era uma ferramenta não apenas de punição, mas de afirmação da sua autoridade, algo que ela usava para se fortalecer e se distanciar ainda mais de qualquer traço de humanidade. Em algumas ocasiões, a brutalidade de Doroteia tomava proporções ainda mais chocantes. Ela delegava a tarefa de eliminar as vítimas a seus pastores alemães. Cães selvagens, treinados exclusivamente para matar, sob o seu comando. Esses animais eram criaturas implacáveis, cuja ferocidade era capaz de destruir qualquer resistência. Olga, uma sobrevivente que passou por momentos de terror indescritíveis em Ravensbrück, lembra com precisão de um dos episódios mais aterradores. Eu lembro como se fosse ontem. Uma prisioneira, exausta até o limite, tropeçou na frente de Doroteia. Ela tentou se levantar, mas o seu corpo, esgotado pelo trabalho forçado e pela fome, não respondia. Quando ela tentou manter o equilíbrio, Doroteia não teve piedade. Ela acelerou a sua bicicleta, atropelando a mulher debilitada sem nem hesitar. Mas não terminou aí. Ela chamou os cães. Aqueles animais, treinados para matar com a precisão de máquinas, foram soltos imediatamente, em questão de segundos. Eles atacaram, despedaçando a prisioneira até que a sua vida se apagasse. A visão foi horrível, mas a frieza de Doroteia nunca vacilou. Ela olhou a cena sem demonstrar qualquer emoção, como se fosse apenas mais uma de suas tarefas diárias. Essa cena de horror não era apenas um caso isolado, mas uma manifestação do cotidiano brutal que as prisioneiras de Ravensbrück estavam condenadas a viver. Um dos locais mais temidos do campo era o bunker, um lugar que se tornava o epicentro do sofrimento. Ali, prisioneiras acusadas de qualquer tipo de transgressão, seja sabotar a produção ou tentar fugir, eram levadas para um castigo impiedoso. O processo era cruel. As vítimas eram despidas de suas roupas e alimentos, forçadas a enfrentar o frio brutal sem qualquer tipo de proteção. Muitas vezes, uma guarda se divertia com uma prática perversa. Ela pulverizava água gelada sobre as prisioneiras, como se fosse uma tortura adicional antes de iniciar o ritual de surras. O castigo era implacável, com algumas prisioneiras sendo chicoteadas até 75 vezes, um número que simbolizava a incapacidade de resistência diante do poder absoluto das guardas. A história de Martha Werth, uma camponesa alemã, ilustra o nível de perversidade de que Doroteia era capaz. Ela foi acusada de um crime infame, segundo as leis nazistas, ter relações sexuais com um homem polonês. Para isso, ela foi detida e submetida a uma punição indescritível. Doroteia leu meu mandado de prisão e anunciou a minha sentença. 2 séries de 25 chicotadas. Fui levada até uma prancha, onde prenderam meus pés em uma morsa de madeira, deixando-me completamente imobilizada. Elas levantaram meu vestido e me forçaram a tirar a roupa íntima.
como era exigido antes de sairmos dos barracões. As lágrimas já se misturavam com o terror, mas quando tentaram amarrar minha cabeça com um cobertor, percebi que estavam apertando o tecido até o limite. A dor era insuportável, mas ainda assim eu resisti, tentando não gritar. Então, a tortura começou. Cada chicotada parecia um golpe de fogo contra a minha pele e me mandaram contar em voz alta. Eu só consegui chegar até o número 11. Cada golpe parecia rasgar a minha carne, como se eu fosse feita de couro. Quando finalmente me soltaram, a tortura e a dor me consumiram. Eu mal conseguia ficar de pé. Esses relatos não são exceções, mas apenas uma amostra do que milhares de prisioneiras sofreram em Ravensbrück, onde a violência era cotidiana e a morte uma constante ameaça. O sistema em que essas mulheres estavam imersas não apenas desumanizava as suas vítimas, mas incentivava uma sede insaciável por crueldade. Entre os guardas, as mulheres se destacavam pela ferocidade dos seus atos. Embora se pensasse que os homens fossem os principais agentes de tortura, eram as mulheres, como Doroteia, que frequentemente superavam os homens em crueldade. Pode acreditar. Elas não hesitavam em aplicar punições horríveis e pareciam encontrar prazer na dor alheia, uma capacidade de infligir sofrimento que desafia qualquer lógica humana. O nome de Doroteia Theodora Binz estava marcado por uma crueldade indescritível, uma presença impiedosa que pairava sobre o campo de concentração como um espectro de dor e morte. Seu comportamento meticulosamente calculado e implacável fez dela uma das figuras mais temidas e odiadas de todos os tempos. Ela não apenas cumpria as suas funções como precisão de uma máquina, mas se deleitava com os sofrimentos que infligia. No entanto, algo profundamente perturbador surgia à medida que se desvendavam as camadas dessa figura monstruosa. Sob a sua capa de tirania, havia uma faceta de humanidade que parecia completamente irreconhecível. Surpreendentemente, Doroteia, a mulher que personificava a brutalidade, foi capaz de amar. Ou pelo menos de formar uma ligação com outro ser humano. O seu envolvimento com Edmund Browne, um membro da SS e assistente de Rudolf Höss, o comandante do infame campo de concentração de Auschwitz, revela um lado sombrio e contraditório dessa mulher. Browning, assim como Doroteia, era conhecido por sua violência extrema e pelo prazer sádico em causar sofrimento. Juntos, eles formavam uma dupla letal, e a sua relação parecia uma combinação perfeita de crueldade e indiferença. O vínculo deles se caracterizava por uma perversidade compartilhada, com Browne frequentemente incentivando Doroteia em seus atos brutais. Dizem que eles passavam horas juntos, caminhando pelo campo, observando prisioneiros sendo castigados com extrema violência. Eles viam o sofrimento das mulheres não como um problema moral, não, mas sim como um espetáculo, algo para ser apreciado e até comemorado, rindo enquanto observavam o sofrimento alheio. Esse relacionamento, no entanto, teve um fim abrupto quando Browne foi transferido para o campo de concentração de Buchenwald, e seu destino final permanece um mistério. Ao final da Segunda Guerra Mundial, ele foi dado como desaparecido, deixando apenas uma vaga memória da sua presença nas páginas sombrias da história de Ravensbrück. Mas existe um episódio que revela uma faceta ainda mais perturbadora de Doroteia, uma que contradiz a imagem implacável que ela projetava. Em 1944, durante o Natal, quando a dor e o sofrimento haviam se tornado a única constante para as prisioneiras, ela permitiu que as mulheres adultas de Ravensbrück organizassem uma festa para as meninas que estavam sob o seu comando. O evento foi planejado com uma tentativa de oferecer um breve alívio para as jovens, um raro momento de humanidade em um ambiente onde a desumanização era a norma, né? Um palco foi montado, um espetáculo de fantoches foi preparado para tentar, mesmo que por alguns minutos, arrancar um sorriso das faces marcadas pela dor. As meninas tiveram a oportunidade de saborear alimentos que haviam sido negados a elas por anos, como salsichas e geleia,
Foi uma tentativa desconcertante de proporcionar uma sensação de normalidade em meio ao caos. Durante a celebração, um coral formado pelas próprias meninas cantou o Tannenbaum, uma das canções de Natal mais emblemáticas da Alemanha. No entanto, quando as vozes começaram a cantar, a cena tomou um rumo inesperado. As meninas, que estavam imersas em tanto sofrimento, não conseguiram conter as emoções. Ao invés de continuar o cântico festivo, elas romperam-se em lágrimas, incapazes de lidar com o contraste entre o breve momento de alegria e a realidade brutal à sua volta. Esse gesto simples, mas carregado de significado, teve um efeito profundo em Doroteia. Quando ela viu as lágrimas das meninas, algo inusitado aconteceu. A mulher, que normalmente se mostrava fria e distante, sem nenhum vestígio de empatia, se levantou abruptamente e deixou o local. A sua expressão pálida, refletindo uma emoção que parecia estranha para alguém tão imune ao sofrimento humano. O que aconteceu naquele momento é impossível de definir com certeza. Bom, talvez tenha sido a primeira vez em anos que Doroteia enfrentou a realidade do que estava fazendo, né? Agora, será que, naquele instante, ela sentiu algo que se assemelhasse à culpa? Ou talvez tenha sido apenas uma reação momentânea, uma fraqueza passageira diante da dor alheia, algo que ela rapidamente afastou da sua mente, retornando à sua rotina de violência, hein? Essas são questões muito complicadas de se responder, especialmente porque os dias de Doroteia estavam contados. O fim de Doroteia Binz. O reinado de Doroteia Theodora Binz estava inevitavelmente chegando ao fim. Em 1945, com o cerco aos bastiões do Terceiro Reich apertando, a sua era de terror estava prestes a ser derrubada pela força implacável do Exército Vermelho. O avanço das tropas soviéticas pela Alemanha não apenas sinalizava a derrota iminente do regime nazista, mas também um alívio para inúmeras vítimas que ainda padeciam nas garras de campos de concentração espalhados pelo território. Ravensbrück, um dos mais infames entre esses campos, foi finalmente libertado no dia 27 de abril de 1945, quando as forças soviéticas entraram e desmantelaram o domínio nazista, liberando as prisioneiras que haviam sofrido horrores indescritíveis sob o comando de guardas como Doroteia. Mas, curiosamente, Binz já não estava mais presente quando o campo foi libertado. Sabendo que a sua captura seria inevitável e que a justiça finalmente chegaria para aqueles como ela que haviam infligido tanto sofrimento, Doroteia tomou uma decisão desesperada e traiçoeira. Abandonou seu uniforme e, com uma identidade falsa, tentou fugir, certa de que a sua captura seria o fim. No entanto, a fuga foi efêmera. Uma semana após escapar, ela foi identificada em Hamburgo pelas forças britânicas. O cerco estava se fechando e ela, como muitos outros membros da SS, foi levada para a prisão de Recklinghausen. O processo judicial que se seguiu foi um dos mais esperados e intensamente observados. Entre 5 de dezembro de 1946 e 3 de fevereiro de 1947, Doroteia, junto com outros oficiais da SS de Ravensbrück, foi julgada pelos crimes horrendos que haviam cometido. Testemunhas e sobreviventes do campo foram convocados para contar, em detalhes vívidos e dolorosos, as atrocidades que haviam vivido. As histórias que emergiram durante o julgamento trouxeram à tona a verdadeira extensão da crueldade, mas o momento mais perturbador de todos aconteceu quando ela foi chamada a responder por suas ações. Durante o julgamento, um advogado perguntou a Doroteia se ela acreditava que as prisioneiras prefeririam ser tratadas com o rigor que ela impusera. A resposta de Binz foi gélida e até hoje reverbera como um dos momentos mais arrepiantes do processo. Acho que preferem isso a serem privadas da sua comida ou algo assim. As palavras de Doroteia não só refletiam a sua indiferença em relação ao sofrimento das prisioneiras, mas também a sua completa ausência de arrependimento. Embora nunca tenha admitido ter cometido assassinatos diretos, Doroteia confessou ter espancado as prisioneiras mais insolentes, segundo ela,
com uma régua e dar-lhes tapas, ações que ela alegava serem parte da sua função em manter a ordem e disciplina do local. A acusação contra ela foi clara: crimes de guerra, incluindo tortura, maus-tratos e assassinato de prisioneiras de países aliados. A sentença foi inevitável, né? Dorothea Beans e as suas cúmplices foram condenadas à morte por enforcamento. Mas antes que a justiça fosse finalmente cumprida, Dorothea, talvez buscando escapar da sua culpa ou simplesmente incapaz de enfrentar o destino que lhe aguardava, tentou o suicídio horas após a leitura da sua sentença. Usando um objeto afiado, cortou os pulsos, na tentativa de escapar do que estava por vir. Porém, os guardas que a vigiavam perceberam o que estava acontecendo e a socorreram antes que fosse tarde demais. Ela foi tratada e a sua vida foi salva, frustrando a sua última tentativa de evitar o confronto com a justiça. O fim de Dorothea Beans chegou no dia 2 de maio de 1947, quando a execução foi marcada para a prisão de Hamelin. Naquela manhã, ela foi levada à forca, onde o carrasco britânico Albert Pierrepoint aguardava com seu capuz negro, pronto para dar fim à vida de uma das mais temidas guardas da história. O som da porta Trupp se abriu e seu corpo caiu pesadamente, quebrando o pescoço ao som do estalar da corda. A morte de Dorothea foi, sem dúvida, uma conclusão macabra para uma mulher cuja a vida fora marcada pela crueldade sem limites. Embora a execução de Dorothea Beans não possa apagar os danos irreparáveis que ela causou, a justiça foi cumprida, né? Para muitas das vítimas de Ravensbrück, a sua morte representou um raro vislumbre de justiça em meio a anos de sofrimento indescritível. No entanto, a verdadeira natureza do terror imposto por ela e pela máquina nazista como um todo permanece como um lembrete sombrio da capacidade humana para a crueldade. O caso de Dorothea Beans e o julgamento de Ravensbrück são um reflexo do custo da guerra, da violência e das atrocidades cometidas em nome de um regime de ódio, e devem continuar sendo lembrados para garantir que tal monstruosidade nunca mais se repita. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. E aí, você já conhecia a história de Dorothea Beans? O que achou do vídeo, hein? Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado quando os próximos vídeos forem postados, tá? Aproveite também e deixe o seu gostei, né? Ah, e é claro, comente a frase "Quero mais histórias", para nos incentivar a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Fique agora com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Muito obrigado por nos assistir aqui hoje e até a próxima!